Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espiritualidade na Prática. Eu estou a Viana e eu falo por aqui sobre as minhas experiências com o desenvolvimento espiritual, com a minha jornada espiritual, o despertar espiritual e por aí vai, né? Com a espiritualidade como um todo. Então, hoje eu trouxe-vos aqui talvez um vídeo diferente, que eu gostaria de começar a fazer aqui um quadrozinho sobre filmes, séries, livros, quem sabe, que estejam relacionados com o desenvolvimento espiritual, autoconhecimento e com a espiritualidade também como um todo, né? Então trouxe-vos aqui hoje esta série que se chama The Good Witch, ou A Bruxa Boa, diria eu assim no português, sei lá, a letra, sei lá, a minha interpretação, a minha tradução, que, se não me engano, está na Netflix. E eu já vi esta série há 2 anos, talvez há 2 anos, porque eu estava naquela de quero começar a ver algumas séries, algumas coisas mais bruxinhas, né? Tem a ver mais com energia, com bruxas, entenderam? Com a parte mais mística da coisa. Encontrei esta série que ok, vou experimentar, vou ver o que é que, né? Qual é aqui o assunto da série. Então, eu não vou dar spoiler, também já vi há muito tempo, eu não me lembro de muitos detalhes, mas eu queria trazer aqui especificamente um assunto que aborda na série, mas que eu falo muitas vezes, que eu sou muito apologista desse tipo de lidar com a espiritualidade, e eu queria trazer aqui. Então, por isso eu não vou falar muito sobre a série em si, sobre detalhes, se calhar depois, se fizer sentido, talvez possa falar sobre isso, não sei, não com esta série, mas também pode ser, enfim, depois vou ver. Porque isso implica eu ter que ver as séries, ou ver os filmes, ou ler os livros para depois falar sobre, não é? De forma mais detalhada. Mas aqui eu queria trazer o tema da energia, né? Porque na série ela passa-se com a protagonista, que é a Bruxa Boa, e ela vem de uma família que tem todos assim é uma família de bruxas. E daquilo que eu me lembro da série, se eu estiver errada, depois eu vou colocar aqui se é ou se não é, mas aquilo que eu me lembro, há ali uma idade, que eu acho que é aos 16 anos, em que há um momento onde é definido se aquela bruxa ou aquela pessoa, né, aquela mulher, que parece-me que é só as mulheres, se ela vai para o lado da luz ou da sombra, se vai ser uma bruxa boa ou uma bruxa má, né? Depende por onde o coração mais puxa, né? Então, já nesta parte, nesta temática, é isso que acontece, é a dualidade. Todos nós temos o bom e o mau, a luz e a sombra, mas o que faz com que penda mais para o negativo, ou mais para o positivo, ou para a luz ou para a sombra, é o livre-arbítrio, é o coração. Então, porque todos nós temos a mesma força, ou a mesma intensidade pela luz e da sombra, ou seja, se eu sou extremamente boazinha, ou se eu vou muito para a luz, ou se eu trabalho muito para a luz e sou muito caridosa e tudo mais, eu tenho nessa mesma intensidade a sombra, só que eu escolho trabalhar para a luz ou pela sombra, e é exatamente o que acontece aqui, de uma forma mais lúdica, em que há todo um momento até chegar de facto ao aniversário, né, de 16 anos, eu acho que era 16 anos, não estou em erro, mas enfim, eu também não vou ver outra vez a série, ou se calhar vou, não sei, tenho que pensar nisso. Mas há todo um processo, né, que tem muito a ver com o próprio livre-arbítrio. Se a pessoa, se aquela alma, aquele espírito, aquela consciência está muito mais conectada com a sombra ou com a luz. Então há essa expectativa, né, que é decidida de forma mais fixa, digamos assim, quando há o aniversário de 16 anos. Ou é de 18, não sei, pronto, é 16 ou 18, assim uma coisa. Então a Bruxa Boa, que é a protagonista, que é a imagem que já vocês viram aqui, é a pessoa que vocês já viram aqui, ela tem uma filha e a história desenrola-se, a protagonista é a Bruxa Boa, mas ela tem uma filha que está nessa fase de vai ver se vai para a luz ou vai para a sombra, certo?
E elas estão numa cidade que é uma cidadezinha, uma vilazinha, sei lá, um lugarzinho muito pequenininho. Elas foram para lá, compraram uma casa, já não me recordo muito bem, mas eu acho que aquilo tinha também uma história, aquele lugar específico tinha uma história, e por ali. Como eu disse, eu não vou tentar entrar nos detalhes porque eu não me lembro da série, não é? Não me lembro de todos os detalhes da série. E, entretanto, como está-se a aproximar o aniversário, ela entretanto conhece uma pessoa, um parceiro romântico, que seria o protagonista, que não tem nada a ver com a parte espiritual, não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com isso, é uma pessoa normal, que está na inconsciência, só que eles apaixonam-se. E aí entra todo o drama, não é? De ele ter contacto com ela, que é uma bruxa, embora ela não seja uma bruxa assim tão escancarada, não seja com uma verruga aqui, vocês já entenderam. Mas ele começa a perceber que ela tem algumas coisas diferentes, né? E como se está a aproximar do aniversário da filha, há uma, que eu não sei se é irmã, se é prima, eu acho que era prima ou tia, assim uma coisa, pronto. Mas há uma figura que decide voltar, portanto decide ir para aquela cidade onde elas estão, para aquela vilazinha onde elas estão. Que ela, quando teve também o seu aniversário, ela foi catada para a sombra, entenderam? Então ela seria a bruxa má, que faz as coisas. A bruxa má, o que é que seria esta bruxa má dentro do contexto da série? Alguém que faz as coisas para si e não tem muita consciência se está a prejudicar o outro ou não. Então essa seria a bruxa má, que é o que nós vemos durante a série. E tem a bruxa boa, que faz as coisas de uma forma mais sorridente, que faz as coisas de uma forma mais calma, mais tranquila, que não utiliza muito dos seus poderes para manipular os outros de forma a obter ganhos, entenderam? Pronto. Esta seria a diferença dentro do contexto do filme, não da série. E nisso há toda a trama que envolve depois esta terceira pessoa que também é uma bruxa má, e envolve a bruxa boa, e envolve o romance entre o parceiro romântico e essas coisas todas. Qual é o ponto aqui que eu queria falar convosco? A energia. Toda a série, que eu já vou falar da parte romântica também, do relacionamento, toda a série, a bruxa boa, especificamente porque é a protagonista, ela mostra que antes da pessoa, por exemplo, entrar na loja, ela tem uma loja de produtos esotéricos, de cristais e de coisinhas assim esotéricas, não é? Que tenham a ver com a parte mística. Antes, por exemplo, da pessoa entrar na loja, ela sabe quem é que vai entrar na loja. Porquê? Porque ela lê a energia, que é esse o ponto. Como é que nós, dentro do mundo espiritual, quando nós entramos no plano espiritual, todos nós temos capacidade de ler energia, ok? Todos nós, até as plantas fazem isso, elas leem a energia, né? Então, quando nós temos a capacidade, ou aprendemos, porque isso aprende-se, né? Aprende-se, é uma habilidade que nós aprendemos, que nós treinamos, que nós domesticamos, digamos assim. A ler energia, nós conseguimos captar e entender quem é que está a chegar, assim como os animais fazem também, porque nós, digamos que isso já é a minha visão, não é? No nosso cérebro, no nosso inconsciente, fica atrelado que esta energia, que é a energia mais principal que a pessoa vibra, né? A energia, o campo áurico, o campo eletromagnético dessa pessoa, maioritariamente vibra numa determinada frequência. Então, quando nós conseguimos associar que esta pessoa vibra maioritariamente neste tipo de frequência, nós conseguimos perceber, quando nós conseguimos ler o campo que está à nossa volta energético, nós conseguimos entender que esta energia está-se a aproximar, porque afinal de contas nós não somos a carne, nós somos a energia, né? A consciência. Então nós conseguimos perceber que esta energia está-se a aproximar, né? Então toda a série ela faz isto, ela consegue perceber, antecipar, nem que seja por 2 ou 3 segundos, que é esta pessoa que está-se a aproximar dela. Entenderam? Que está-se a aproximar do local dela.
E se nós formos pensar de uma forma mais ampla, nós fazemos isso a todo momento, nós não temos a consciência disso, porque a todo momento tudo tem vibração, tudo tem energia. Então tudo o que está aqui à minha volta, olhar para aqui à minha volta, eu tenho mesas aqui, tenho janelas, tenho uma série de plantas aqui à minha volta, tenho os meus cães que estão lá fora, tenho os gatos, tenho as tartarugas lá em baixo, tenho um jardim zoológico praticamente, não é? Em casa. Mas enfim, percebem? Tenho os vizinhos, tenho muita coisa que conecta-se, que está, que vai, não é interferir, mas também pode ser essa palavra, interferir ou interligar-se com a minha energia. Entenderam? A própria casa, o ambiente, os aparelhos que nós utilizamos, tudo isso tem uma energia. Então nós a todo momento estamos, até entidades, espíritos, né, que nós não vemos no olho nu, mas eles estão aqui, não é? E a todo momento nós estamos a receber essas interferências, essas conexões energéticas. E é muito curioso que quando nós fazemos o movimento de perceber a nossa energia, nós identificamos a nossa energia, a minha energia vibra assim, nós conseguimos identificar a outra energia. Então, não mostra na série, mas por exemplo, daria muito bem para ela identificar quando alguém tem más intenções, né? Embora nós conscientemente a maioria não percebe, mas quando nós dizemos o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa, eu não gostei daquela pessoa, não sei porquê, mas eu não me fui com a cara daquela pessoa, isso tem a conexão energética, tem a troca energética. Então de alguma forma há uma memória, talvez celular ou até energética, ou melhor, energética e até celular, que eu conheço aquela energia e eu não gosto daquela energia por qualquer motivo. Percebem? Porque, sei lá, porque é incompatível com a minha, porque de alguma forma ela já se cruzou comigo noutra situação, de outra vida, noutro momento, e eu não gostei, entenderam? Então, achei muito curioso. E é exatamente isso que eu costumo falar. Nós não podemos depender somente de coisas externas, de que nos digam isto ou aquilo. Nós temos que aprender a ler, em termos energéticos, o que está à nossa volta. E, por exemplo, eu que faço a leitura de tarot, não é? Portanto, sou taróloga, intitulo-me oraculista taróloga. Esse é um dos meus métodos, porque eu tenho essa facilidade. Ou, não sei se isso será tão bom assim, mas enfim, mas eu tenho essa facilidade de me conectar com a energia da pessoa e tenho a capacidade, a habilidade de conseguir ler a energia. Então, às vezes, isso eu sinto no meu corpo físico. Então, há muitas coisas que eu sinto quando eu estou até às vezes ainda nem sequer abri a mesa, ainda nem sequer preparei o ambiente, mas já estou a pensar que logo às X horas tenho uma leitura com fulana de tal. Já começo a captar a energia dessa pessoa, entenderam? Então acho muito curioso que se nós, e reparem, eu não acho que tenha tanta consciência assim, eu não acho, embora muitas vezes eu consigo, mas lá está, eu ainda não parei muito para pensar como é que isto acontece comigo, mas acontece, o facto é que acontece. Mas acho muito curioso, porque eu não me acho a pessoa mais desenvolvida neste assunto, mas ajuda-me, o que eu já sei fazer ou o que eu tenho habilidade para fazer já me ajuda, mas o que eu costumo dizer é isto, é que nós temos tantas capacidades mediúnicas e paranormais, cada um de nós todos, que pela correria do dia a dia, pela sociedade que vivemos hoje, a forma como nós vivemos hoje, mesmo que deixamos de lado e não percebemos, né? Nós não paramos para analisar, não paramos para pensar, não paramos para trabalhar, para lidar, para desenvolver, né? Agora, falando sobre o relacionamento, que também é outro assunto que não ouço tanta gente a falar assim, eu sempre digo que quando nós entramos no despertar espiritual, se nós estamos num relacionamento amoroso e estamos nesse relacionamento amoroso e depois entramos no despertar espiritual, que foi o que me aconteceu, eu só vejo duas opções aqui. Ou a pessoa segue, vem connosco atrelado a nós, não que ela tenha que procurar especificamente sobre o desenvolvimento espiritual se ela não tem interesse, mas nós sempre vamos influenciar, não é? E ela ou segue ou de alguma forma vai começar a evoluir, mesmo que seja mais cá para trás, ela vai atrás de nós. Ou ela está tão moldada naquilo
que ela não quer, ela fica estática, estável, ou nem é estável, é estática, fica presa ao que ela conhece hoje em dia, no momento, e recusa-se a evoluir a seguir. Então, o que eu costumo dizer é que as energias vão ficar muito incompatíveis, enquanto que há uma pessoa que está a caminhar para um lado, a outra pessoa não quer evoluir, então ela fica aqui, ela fica presa aqui, nem é que ela vá para o outro lado, é que ela fica presa aqui. Então, dentro do relacionamento amoroso, vai haver duas opções: ou há um processo de adaptação, certo? Porque o despertar espiritual não acontece só para mim. Eu que estou dentro de um relacionamento amoroso, o despertar espiritual, a caminhada espiritual não acontece só para mim, acontece para a outra pessoa também. Que se a outra pessoa não procura absolutamente nada sobre espiritualidade, ela vai ficar ainda mais com um nó ainda maior do que o nosso, porque ela não vai perceber porque é que nós agimos assim, porque é que nós agimos assado, porque é que nós agora estamos nesta fase e não naquela. Então ela também vai estar na confusão, com o detalhe que ela não vai procurar a causa. Portanto ela fica, mas o que é que se passa com a criatura? Se me apetece, não é? Porque ela não era assim e agora está esquisita, está tudo estranho, entenderam? Mas ela segue, ela vai percebendo, nós vamos, digo vocês, não é? Nós vamos nos adaptando e se vamos seguindo com a fase a acontecer, certo? Ou acontece o outro lado, que foi o que aconteceu a mim e que eu vejo que acontece com muita gente, que é o rompimento do relacionamento. Porque a coisa fica tão incompatível, nós começamos a ter uma outra visão e começamos no desenvolvimento pessoal também, nós começamos a perceber que há coisas que estavam naquele relacionamento que nós não vamos tolerar mais e a outra pessoa não entende. A outra pessoa que não quer, ela nem se pergunta o que é que se passa, né? Ela pergunta-se, mas está besta ou quê? Sempre foi assim, como eu conheço, eu não quero que ela mude nunca, eu quero que ela seja como eu a conheci. Então começa a ficar, a outra pessoa fica aqui e nós começamos a fazer este movimento assim. E não há toque, tu não consegues perceber ou tu não vês na outra pessoa a intenção de se desenvolver também. E aí há o rompimento, porque a energia começa a ficar muito incompatível. No meu caso, eu que deixei de ter interesse em ver televisão ou ter televisão no quarto, por exemplo, a outra pessoa queria ter a televisão no quarto. São pequenos detalhes, mas é o que faz o relacionamento, entendem? Depois eu deixei de querer ir a determinados lugares e a pessoa queria continuar a ir a determinados lugares, a continuar nas festas e entenderam? E eu já não queria. Obviamente que para mim também não fazia muito sentido eu ficar em casa e outra pessoa ir, então começou a haver pequenas coisas que estavam a ser incompatíveis. E da mesma forma como eu não me estava a entender, a outra pessoa também não entendeu que eu estava numa fase, numa crise, num momento em que eu precisava de me descobrir, me entender. E a outra pessoa não quis esperar isso, entenderam? Ela quis, eu quero fazer aquilo que toda a gente faz, que é casar, ter filhinhos, ter uma carreira e viver insatisfeito e não me importa se estás a trabalhar num sítio que tu gostes ou não, vai lá porque nós precisamos do dinheiro para pagar contas e está nisso. Entenderam? E ficou muito nisso. E vamos para as festas, e vamos comer, e vamos beber, e é isto. Entenderam? Então ficam muito no comunzinho que nós costumamos ver, de pessoas inconscientes. E eu comecei eu comecei a ir para uma direção, a não querer, entenderam? Determinadas coisas e ficou incompatível. Então há o rompimento, há o terminar do relacionamento. Então eu vejo duas coisas a acontecerem aqui quando há o relacionamento. No caso da série, eu lembro-me que ele foi percebendo que ela era estranha, não é? Estranha, esquisita. E é curioso que eu lembro-me aqui de uma coisa, não tem necessariamente a ver com a série, tem a ver com eu não sei se aquilo é Casamento às Cegas, ok, mas é a versão Austrália. E eu não costumo ver isso, foi num domingo que estava muito chuvoso e não estava a dar mais nada de jeito na televisão, não é para variar. E acabámos, eu e o meu marido, deixa estar aí para ver aqui, né, o desenrolar da história. Tá, nunca mais assistimos, portanto eu não faço ideia o que é que ficou, como é que aconteceu depois, mas vimos esse episódio, que trazia também o relacionamento de uma psychic, não é? Uma medium psychic, ou acho que é isso, uma psychic, portanto uma médium, uma vidente, a conhecer a pessoa. Só que aquilo foi tão estranho que foi o que eu disse ao meu marido. Por isso é que as pessoas riem-se quando nós falamos em videntes, quando nós falamos em médiums, quando nós falamos em psíquicos, não é? Porque
tem depois estas criaturas, que depois eu se calhar eu faço à parte, tem depois estas criaturas que exageram nas coisas, entendem? Pronto, então, no caso da série, ela só foi sendo ela só foi da sua forma, do seu tom, sempre um tomzinho muito suave, muito calmo, muito tranquilo, mas firme. Ela foi seguindo, foi fazendo as suas coisinhas e ele foi percebendo que ela era meio estranha, entenderam? E o relacionamento foi se desenvolvendo assim. Depois ele percebeu, não é? Porque eu não posso dar certeza se eles depois romperam porque a outra, a bruxa má, não é? Ela fez coisas para eles romperem, eu não me recordo assim, fez assim uma coisa. Mas entretanto, o que acontece é que eles, do desenrolar da série, ele percebeu que ela não era a típica mulher, né? A típica pessoa comum, ela tinha mais qualquer coisa e eles acabaram por ficar juntos, ele entender que tinham ali um caminho, porque ele também tem um caminho para entender o que ela é, não é? Porque é tal coisa, não é o mais comum, entendem? O mais comum é as pessoas estarem em consciência, as pessoas trabalharem e irem para casa e terem lá um relacionamento íntimo e se chatearem e reagirem ou serem demasiado reativos e só pensarem em comer, em beber e festas, estarem com a família, comer, beber, festas, ir para trabalho e dormir e casa, e é isto. Não há nada mais, né? Então, isso é o mais comum. E a maioria está nessa fase ainda. Então, é curioso que há isso, por exemplo, eu falei-vos do meu despertar, não é? Neste momento, que foi o que aconteceu também dentro da série, ela já é aquilo. Quando conheceu a pessoa, então a pessoa teve que se adaptar ao que ela já era, da mesma forma como ela vai ter que se adaptar para não assustar a pessoa, entendem? Então, por exemplo, quando eu conheci o meu marido, eu já tinha tirado a primeira iniciação do Reiki, já tinha começado com este leque, com a espiritualidade, já tinha passado pela parte mais complicadinha do meu despertar espiritual e ele já me conheceu tendo uma noção de espiritualidade. Então, o que acontece de lá para cá, que isto já foi há uns anos, não é? Eu conheci o meu marido, está a fazer 10 anos para aí. E de lá para cá, eu tive várias versões e neste momento estou a ter uma nova versão, talvez mais difícil ou mais estranha, eu não sei explicar, não é? Mas foi um mini despertar, não sei o que é que aconteceu aqui, mas impactante e que está obviamente a afetar o relacionamento, porque eu estou numa mudança, entenderam? Eu, Diana, estou numa mudança e não tem como não influenciar quem está à minha volta. A forma como eu reajo, como eu falo, a forma como eu penso, a forma como eu faço as coisas, entenderam? Tudo isso pode as pessoas não veem a minha batalha interna, mas isso reflete o que eu faço no meu comportamento. Então, quem está à minha volta, principalmente o meu marido, que é a pessoa que está comigo 24 horas ou que convive comigo, vai ver a mudança, né? De forma mais impactante. Então ele também vai ser influenciado por isso, ele é influenciado por isso. Então sim, quando nós estamos no despertar espiritual e quando nós estamos no desenvolvimento espiritual, quem está à nossa volta, mesmo que nós não tenhamos consciência, é influenciado e que nós influenciamos os outros. Mesmo quando nós falamos na rua, encontramos com alguém que já não víamos há muitos anos, a forma como nós falamos, a nossa postura, a nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz, se nós estamos muito acelerados ou não, ou se estamos mais calminhos, tudo isso vai dizer à outra pessoa para que ela possa ler, não é? Para que ela possa ler e interpretar o nosso estado, a nossa forma, a nossa energia, entendem? Então, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, então nós sempre vamos estar a influenciar os outros, que foi o que aconteceu na série, ela meio que influenciou. Entenderam? Meio que influenciou, meio que, embora seja uma vila e aparentemente à partida não iria ter muito sucesso a lojinha dela porque era de coisas místicas e não tinha muita
muita quantidade de cada poça, estou agora o quê? Não tinha muita quantidade de cada objeto, de cada cristal ou de cada ervinha, mas ela tinha, é como se fosse renovando, entenderam? Então acabava isto, aparecia outra coisa, coisas manuais, coisas assim. Então ela sempre tinha gente, entenderam? Ela sempre tinha clientes, ela sempre tinha, percebem? Porque é o jeito dela, atrai, entenderam? A coisa, achei muito curioso. Bom, então é isto. Acho que para começar aqui esta temática, este quadro, sei lá, não é? Este tema de séries, filmes e livros que tenham a ver com espiritualidade ou desenvolvimento espiritual ou autoconhecimento, que eu quero trazer aqui. Tudo o que possa ajudar, não é? O que nos possa ajudar, eu quero trazer aqui também. Então vamos começar com esta série. Eu já tenho ali a outra programada, que é aquele filme chamado Soul, que também o meu marido viu, porque ele gosta daqueles filmes de ação, não é? De tiro, porrada e bomba. E não tem nada a ver. E eu achei, olha, vamos ver este filme para tu perceberes assim mais ou menos o que é que acontece no plano espiritual. E lá aconteceu, não é? Ele lá percebeu o que é que acontecia antes da reencarnação. Então talvez seja esse o próximo que eu vou assistir ao filme para trazer, falar sobre o filme. Vou assistir ao filme novamente, não é? Para falar sobre o filme e fazer um vídeo sobre esse filme, não é? Então talvez seja o próximo que eu vá fazer relativamente à nossa série, certo? É isto. Não sei se já viste ou não esta série. Gostava que tu se tiveste outro insight em relação à série, colocasses aqui nos comentários, porque isto é interessante, nós vermos e começarmos aqui a trazer para a nossa realidade dentro da espiritualidade, dentro da bruxaria, dentro da espiritualidade. Digo eu, não sei. Espero que tenhas gostado e vejo no próximo vídeo. Beijinhos.